Boa noite e bem-vindo às notícias no seu telejornal. O Caboscorp do Palanca abriu uma vantagem de 10 pontos ao segundo classificado do Girabola, goleando o Recreativo da Cala por 4-1, em partida a contar para a 22ª jornada. Com esta vitória, a formação do Palanca marcou um passo importante rumo à conquista do título. O Recreativo da Cala escalou Luanda com o objetivo de contrariar o favoritismo do líder Caboscorp do Palanca. No minuto 6, a formação do Planalto Central abriu o marcador por intermédio de Joseph Feni. Golo marcado com algumas culpas da defensiva do Palanca, que estava numa tarde pouco inspirada. Minutos depois, a defensiva do Caboscorp volta a falhar e por pouco não sofreu o segundo golo. Na passagem do minuto 30, Chay recebeu o cartão vermelho por acumulação. Depois disto, pouco ou nada aconteceu. 1-0 a favor da Cala foi o resultado ao intervalo. Na segunda parte, e a jogar com menos uma unidade, a Cala recuou e o Caboscorp apertou o cerco. O pior estava por acontecer. Nesta jogada, o árbitro do encontro, Roberto Talaia, assinalou grande penalidade que, na opinião de Manecas Leitão, não há qualquer dúvida sobre este lance. Assinalaram um penalti que não foi penalti. Meiong, chamado a cobrar, não comprometeu, igualando a partida a uma bola. Minutos depois, nova festa nas hostes do Palanca, estava assim anunciada a reviravolta no marcador. Love Kabungula marca e tranquiliza os seus adeptos. Sem se dar por satisfeito, Love volta a avisar a baliza da Kaala, fazendo o terceiro para o conjunto do Palanca. Libengué resolve fazer parte da festa e marca o quarto golo com este belo remate. Goleada anunciada, líder invicto, 4-1 a favor da agremiação do Palanca e final de jogo. Penso que das três equipas que estiveram em campo, provavelmente quem falhou menos foi a minha equipa. Não é fácil jogar em Luanda com o primeiro classificado, que pratica um bom futebol, não é isso que está em causa. Mas ficar reduzido aos 30 minutos, a 10, estando a vencer, e sofrer depois um penalti, que na minha opinião no mínimo é duvidoso, não vi ainda as imagens, mas vou ter a oportunidade para o fazer. Não me parece que essa análise de dizer que falhamos seja correta, de todo. Até na primeira parte toda jogámos muito mal, mas depois das mudanças que fizemos na segunda parte, acho que a equipa cresceu muito, a equipa não deu hipótese a outra equipa. Marcámos 4 golos, podíamos marcar mais, acho que uma vitória é justa. E o 1º de agosto foi derrotado hoje, sábado, no Estádio Municipal em Benguela, pelo 1º de maio por 1-2, em jogo da 21ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Com esta derrota, o 1º de agosto atrasa-se na luta pelo topo da tabela classificativa, onde soma 43 pontos e abriu caminho para o líder Caboscorp atingir o título inédito de 53 pontos. O estádio de Feridos Palhares da Costa Mial foi pequeno para acolher o jogo número 167 do Girabola, no retângulo. Proletários e militares reeditaram um velho clássico do futebol nacional. Os donos da casa não se inibiram e desde o primeiro minuto assumiram o comando do jogo, criando os principais lances de golo durante toda a partida. Lelas, Gerson, Love e Samuel foram os principais obreiros do conjunto. Às ordens de Paulino Júnior, aos 27 minutos deste livre, Samuel abriu o ativo para os encarnados. O segundo golo do Maio aconteceu aos 46 minutos. Love elevou as contas para o conjunto proletário. Aos 55 minutos, Dani Massanguna foi expulso por agressão ao avançado Love. O único golo do 1º de agosto surgiu no minuto 80 por intermédio de Guilherme Afonso, cujas imagens não fazemos referência devido à atitude do quarto árbitro da partida, Cláudio Zola, por ter se insurgido com o operador de câmara da TPA. Fizemos um péssimo jogo, o pior jogo desde que eu aqui estou. A equipa de 1º de maio limitou-se a aproveitar os nossos erros, tanto no lance que deu origem ao gol, como depois no reatamento no início da segunda parte, quando nós tínhamos com a intenção de, pelo menos, de jogar, coisa que fizemos ao longo de toda a primeira parte. Sofremos um gol, demos o segundo gol, depois perdemos um jogador e a equipa acabou por se desequilibrar e emocionalmente perdeu-se. Portanto, vitória, mesmo fazendo 2-1 com menos 1, jogámos com menos 1, acabámos por não querer jogar direto, portanto, vitória merecida. O objetivo da nossa equipa era voltarmos às vitórias. A equipa 24 jogos sem ganhar, jogando com o mês de agosto. A equipa teve cuidado
de se preparar em condições, sabíamos que ia ser difícil. Os agostos já não perdem aqui em Benguela há mais de 5 anos, quebramos essa invincibilidade do 1º de agosto. O Polivalente conquistou o troféu da 21ª edição da Taça 28 de Agosto em Velhas Guardas. No jogo da final, a equipa do Quilamba Quiaxi derrotou o 1º de Agosto por 1-0. Cenas marcou o golo que confirma a sua equipa como a nova campeã. O Presidente da República assistiu ao jogo disputado no Complexo Desportivo Escolar do Sambizanga. Com a performance de cada um dos jogadores das duas equipas em campo, não é possível sequer imaginar que alguns desses atletas, um dia no passado, atuaram em campeonatos federados. Cada ação é um exercício tremendo, uma luta contra as limitações do tempo. As marcas de um passado vigoroso surgem com raridade. Nem mesmo a regra que encurta o jogo para 40 minutos em cada etapa é suficiente para afastar as debilidades dos atletas. Mas a vontade de fazer melhor leva o jogo a alguns momentos de suspense. Esta é a final da Taça 28 de Agosto. Jogo entre as Velhas Guardas do 1º de Agosto e do Polivalente do Quilamba Quiaxi. É fácil perceber que os militares vestem-se de vermelho e preto. A contrário senso, já se sabe qual é a equipa do Polivalente. Com o Presidente da República na tribuna, as duas equipas ainda procuraram criar alguns momentos de bom futebol. Mas o ponto mais alto surge apenas a 5 minutos do fim do jogo. Falta na grande área do 1º de Agosto. O capitão do Polivalente engana o guarda-redes das Velhas Guardas Militares. Com o resultado fixado em 1-0, a equipa do Quilamba Quiaxi conquistou o troféu da 21ª edição da Taça 28 de Agosto, inserida nas festividades do aniversário do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que, na ocasião, entregou aos vencedores as medalhas e a taça. O dia fica também marcado pela apresentação do boletim designado Vamos Lá, que aborda questões relacionadas ao Mundial de Hóquei em Patins. Sobre o evento que Angola vai acolher no mês de setembro, o comitê organizador juntou-se à manhã protagonizada pelas Velhas Guardas para mostrar ao Presidente da República a aposta que se faz na formação. Se lembrarem, o texto começa com um jogo de futebol, mas antes do jogo de futebol, o Presidente da República, tal como é hábito por estas alturas, dedicou um pouco do seu talento para revelar que tem futebol no pé. A revalidação do troféu Zadu é a meta a atingir pelos jogadores da Seleção Nacional de Hóquei em Patins, que entrou na fase derradeira da preparação. Angola, recordamos, estreia-se diante do Brasil na competição que vai decorrer em Malange de 22 a 24 de agosto no pavilhão Palanca Negra Gigante. A reportagem com José Fialho. Malanginos muito próximos da Seleção Nacional de Hóquei em Patins, ao marcarem presença nas duplas sessões de treinos. Os 12 escolhidos pelo técnico Orlando Graça estão adaptados ao piso do pavilhão Palanca Negra, onde encontraram a qualidade necessária para a consolidação dos processos de jogo. Ainda tem um bocadinho de pó, por ser novo, ainda estamos a tentar adaptar a nossa forma de jogar e as rodas que usamos, mas está a ser boa, as instalações são muito boas e dá vontade de treinar e trabalhar aqui. Aqui acho que o trabalho está a correr tudo bem, nas perfeições. Estamos tendo duplas sessões, está tudo a correr bem. O grupo está a trabalhar bem, está tudo bem, com a exceção do B que já está a recuperar, mas o grupo está tudo bem. Se em 2012 no AMBO, a Comunidade Nacional conquistou o torneio Zedu ao totalizar 15 pontos, em Malange os objetivos passam por isso mesmo. O apoio do público é que não deverá faltar. Os mais de 3 mil lugares do pavilhão deverão estar lotados. Já andamos em várias províncias, mas como os malanginos receberam, foi espetacular. Para mim foi um recorde. Então espero que eles estejam todos em massa, como fomos recebidos, e vai ser bom. O torneio Zedu vai ser uma etapa de preparação, em que esperamos conseguir fazer bons jogos e, acima de tudo, pôr em prática tudo aquilo que nós trabalhamos. Se pudermos vencer, ainda melhor. As componentes técnica e tática, bem como o aprimoramento da condição física dos jogadores, dominam as sessões biliárias da Seleção Nacional que prepara o torneio Zedu, aqui no pavilhão Palanca Negra Gigante, na cidade de Malange, concretamente no bairro da Catepa, até o próximo dia 22 de agosto, dia que Angola se estreia na competição diante da Seleção do Brasil. Assim será, Orlando Graça vai continuar a aprimorar estas situações de jogo. Agostinho Félix, Carlos Fernandes e José Fialho, do pavilhão multiuso de Malange.
A lesão de Big está a marcar pela negativa a Seleção Nacional de Hóquei, que prepara a Taça Zedu. O fisioterapeuta da seleção, Manuel Mateus, garante recuperar o jogador a tempo da competição. A vontade de fazer o que mais sabe deverá ser determinante para o melhoramento do defesa médio Humberto Mendes Big. Afastado do grupo desde o princípio da preparação em junho passado, Big luta para debelar uma entorse no tornozelo. Sim, estou com o tornozelo inflamado e tenho com umas dores assim nos ligamentos, mas nada preocupante. Vou dar o melhor de mim quando eu estiver dentro do campo. E quando eu não estiver a apoiar os meus colegas, para dar o seu melhor. Manuel Mateus, o fisioterapeuta da Seleção Nacional, trabalha para o fortalecimento do músculo afetado e a coordenação motora da zona da lesão. Estamos a trabalhar com o atleta Big, que há uma semana atrás teve um entorse no tornozelo esquerdo, mas está a recuperar satisfatoriamente. E nesse momento estamos a fazer trabalho específico para que ele ainda no torneio Zedu enquadra o restante da equipe. Como é que se resume este tratamento que o Big está a ser alvo nessa altura? Estamos a fazer fortalecimento de um grupo específico de cadeia muscular e coordenação motora. Big, recordamos, tem sido das unidades com maior preponderância na estratégia do selecionador nacional Orlando Graça. Nadadores salvadores voltam às praias do Luanda depois do cacimbo. O Instituto Nacional de Estradas de Angola garante que até ao último trimestre deste ano vai reabilitar 540 quilómetros de estrada no troço que liga Malange, Chamuteba e Dundo. A garantia foi dada pelo diretor-geral da empresa, que realiza um périplo pelas estradas do norte e leste do país. No percurso Chamuteba-Kwango-Kimbonge, na Estrada Nacional 225, são visíveis os trabalhos que os empreiteiros desenvolvem ao longo das vias. Julião Pedro tem 18 anos de idade, é natural de Malange e abandonou sua terra natal em busca do primeiro emprego na Lunda Norte. Para ele, ser ajudante de construção de estrada é uma satisfação, porque mudou a sua vida. Sim, é isto mesmo. Andei muito, não consegui. Mas hoje, agradeci muito a Deus que eu estou cá a trabalhar. Como jovem, a reconstrução do país é um dos sinais positivos do alcance da paz e do desenvolvimento social das comunidades. Mais tarde vamos assustando, o país já está reconstruído. Uma boa nova vai para a população que pretender viajar de Luanda à Lunda Norte ou vice-versa, num caminho mais curto sem passar pela Lunda Sul. Segundo o diretor-geral do INEA, são mais de 500 quilómetros de estrada que estão a ser construídos para facilitar a circulação rodoviária entre as províncias de Malange, Lunda Sul, Lunda Norte e Mochico. O nosso principal objetivo é ligar o mais rapidamente possível Chamuteba com Dundo. E nós pretendemos, segundo as nossas estimativas, nós pretendemos fazer a ligação entre o Quilo e o Dundo até o fim do ano. Para além do troço Chamuteba-Kimbonge, a direção do INEA visitou também os troços Camachilo-Chalua, Catata-Louvoa até Saurimo. Nós tivemos uma apreciação positiva entre Chamuteba e o Dundo, mas tivemos uma apreciação negativa entre o Luo e Saurimo, porque verificamos que há um certo atraso nas obras, mas que nós vamos corrigir. A construção e reabilitação dos troços das estradas nacionais 225 que ligam Chamuteba e Dundo e 180 que ligam Luena, Saurimo e Dundo vão permitir a interligação entre as três províncias da Zona Leste, bem como permitir a circulação rodoviária e o desenvolvimento socioeconômico da região. As imagens são de Hildeberto Costa, Luísa Casuazua, Juliana Jorge, a TPA na Lunda Sul. Um encontro sobre a Academia de Liderança juntou na cidade de Saurimo os governadores das províncias da Lunda Sul, Lunda Norte, Mochico, Zaire, Uige e Cabinda. Os governadores visitaram também várias infraestruturas sociais e económicas. A gestão eficaz dos planos de desenvolvimento integrados das províncias da Lunda Sul, Mochico, Lunda Norte, Uige, Cabinda, Luanda e Zaire juntou em Saurimo os governadores das referidas províncias.
A ação formativa visou permitir o envolvimento, participação e orientação dos atores e as instituições para o desenvolvimento local. Tem sido importante na medida em que traz inputs que vão melhorando a gestão da governação, sobretudo a aproximação dos governadores com os munícipes. No ato de abertura, a governadora da Lunda Sul disse que a iniciativa vai munir os chefes dos executivos provinciais de ferramentas para uma gestão transparente. A boa governação, a transparência, no sentido de cada vez mais conseguirmos alcançar um objetivo fundamental, que é, como dizia o saudoso Presidente Neto, resolver os problemas do povo. Porque para nós podermos alcançar os êxitos é necessário que haja uma liderança forte, que o líder seja capaz de identificar as ações a desenvolver e seja, sobretudo, capaz de liderar e encontrar os caminhos para a solução dos problemas que vive a sua comunidade. O administrador municipal de Saurimo fez as honras de entregar a cada governante a chave de visita do município sede da província. Participaram na cerimónia de membros do governo, magistrados públicos, autoridades religiosas e tradicionais da província. Sabe o número de mortos no naufrágio nas Filipinas. Mais boa noite. O grupo parlamentar do MPLA manifesta-se consternado com o passamento físico do deputado Alfredo Furtado de Azevedo Júnior, ocorrido ontem por morte súbita. O órgão destaca que o malogrado foi membro do Comitê Central do MPLA, diretor do Departamento de Organização e Mobilização, coordenador do Grupo de Acompanhamento do Secretariado do Bureau Político à Província do Zaire, deputado da Assembleia Nacional, vice-ministro da Juventude e Desportos e vice-presidente da Federação Mundial da Juventude Democrática. Neste momento de dor e de luto, o grupo parlamentar do qual o malogrado fez parte inclina-se perante a sua memória, lê-se na mensagem do grupo parlamentar do MPLA. Vem aí o calor e as idas à praia. Para que os banhos de mar sejam feitos de forma segura, o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros deu hoje início à época balnear. Nadadores salvadores já se encontram preparados para prestar os primeiros socorros e vigiar as praias do país. Começou oficialmente a época balnear. As praias, que ultimamente se encontravam vazias, começam a convidar os banhistas já saudosos de sol e de calor. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros tem a tarefa de manter nas praias um clima de respeito pelas normas de conduta para prevenir acidentes e até mesmo mortes por afogamento. Com a implementação do programa Praias Seguras de Angola, se prometeu em 2010 para 2011 um registro de 502 afogados, uma redução de 128 mortes. Em 2011 e 2012, tivemos o registro de 445 mortes. Significa dizer uma diminuição de cerca de 48. Em 2012 a 2013, nós tivemos o registro de 250 mortes. Houve uma redução de 200 mortes, o que é muito bom e que, de uma forma geral, ainda é pouco para aquilo que se pode fazer. Neste sentido, foi criado o projeto Praias Seguras de Angola, onde foram formados nadadores salvadores que têm como missão vigiar as praias do país. O projeto foi iniciado em 2011 nas províncias do litoral. Fez o lançamento deste projeto, que é denominado Praias Seguras de Angola, na província de Luanda e neste mesmo local. Depois nós avançamos para outras províncias do litoral, Cabinda, Zaire, Kwanza Sul, Benguela e Namíbia. A partir de setembro de 2013, o projeto Praias Seguras de Angola será estendido ao interior do país para vigiar praias fluviais, rios e lagos. Os salva-vidas estão devidamente treinados e dotados de equipamentos de apoio.
O Serviço de Proteção Civil apela à população a fazer a sua parte, obedecendo às regras de segurança e às ordens dos nadadores salvadores. Estes estão preparados para prestar serviço pré-hospitalar, tanto na água como em terra. Em situações mais graves, as vítimas são levadas para a unidade sanitária mais próxima. Prosseguem em Luanda as campanhas de informação, educação e preservação do meio ambiente. Este sábado, o Grupo Tondinha Irmãos esteve na comuna da Camama, onde sensibilizou os vendedores ambulantes da Rotunda da Sapu e os comerciantes do mercado 11 de novembro. O lixo tem sido preocupação de todos. O seu destino inadequado tem trazido problemas à saúde. Na capital, por exemplo, a comercialização de produtos ao longo das estradas tem contribuído para o surgimento de amontoados de resíduos sólidos. Daí a necessidade de se educar os comerciantes sobre a importância do meio. Aliás, 2013 é o Ano Nacional da Educação para uma Angola Limpa. Este lema do Ministério do Ambiente motivou o Grupo Tondinha, que tem vindo a realizar marchas de educação sobre o meio. Desta vez, o local escolhido foi a Rotunda da Sapu. Aqui, bem próximo à via, a venda ambulante faz morada. Temos estado a trabalhar com elas diariamente na sensibilização para afluírem ao mercado Braços e Filhos, que é um mercado de certo modo privado, mas que tem a incumbência de atender e alocar todas as vendedoras de rua. Vassouras, sacos plásticos e luvas, todos prontos para a limpeza. Quem não teve luvas, inventou. Palavras de ordem não faltaram. Marcharam e sensibilizaram os comerciantes desta rua. No mercado 11 de novembro, as vendas pararam por alguns minutos. Todos queriam aprender mais sobre o meio ambiente. Fizemos com coração para termos uma Angola que pensamos que nos orgulha. Nós temos que levar ao cidadão de que o lixo dá dinheiro. Quando ele é tratado convenientemente, ele dá um retorno. É esta mensagem que nós estamos levando para as nossas comunidades. E porque todos os meios são importantes para passar a mensagem, aqui o teatro foi opção. Mamãe, o que acabou de acontecer agora? Nós, antes de mercar o negócio, temos que fazer a limpeza. Fazer a limpeza muito bem, depois é que mercamos o negócio. Tem que evitar muito bem o lixo. Queremos muitos bens em nossa saúde. De recordar que este projeto foi lançado a 31 de maio no distrito urbano da Maianga e visa sensibilizar as comunidades sobre os cuidados a ter com o meio. Os farmacêuticos angolanos estão a trabalhar na criação da Ordem dos Farmacêuticos de Angola. Os especialistas consideram que desta forma terão uma palavra a dizer na definição do processo de importação, distribuição, comercialização e gestão dos fármacos no país. Pelo número de alunos licenciados em ciências farmacêuticas, com um nível de exigência cada vez maior no mercado de trabalho e nível científico, houve a necessidade de propor aos governantes a criação da Ordem dos Farmacêuticos para regular a profissão farmacêutica nas diferentes especialidades e como parceiro do Executivo. Em todas estas áreas, a farmácia irá ter uma postura diferente. Iremos todos trabalhar com base nas boas práticas, com a base na ética, do bom profissionalismo, com a deontologia que uma ordem sempre requer. O bastonário salientou que o exercício da atividade farmacêutica é um serviço profissional ao serviço da saúde pública. Deve respeitar uma ética e havia um vazio, porque nós não tínhamos uma entidade ético-deontológica que pudesse pôr ordem e disciplinar o exercício dessa atividade. Temos uma autoridade reguladora, mas para o setor farmacêutico angolano. A produção nacional de medicamentos no país, assistência farmacêutica no sentido de acompanhar e aconselhar os pacientes, são alguns dos desafios da Ordem dos Farmacêuticos. Temos que começar a criar empregos no país, fazer transferência de tecnologia para o país e começarmos a produzir medicamentos aqui. E começar a fazer análise deles também aqui. Para isso, carecemos de um laboratório com toda qualidade. Porque mandar no exterior é muito mais oneroso e não é tão abrangente quanto desejável. A expectativa é de somar forças com o Executivo no sentido de alavancar e relançar a profissão do farmacêutico.
Em Cabinda, centenas de pessoas do MPLA demonstraram através de uma marcha a firme determinação em continuar a apoiar os ideais do seu líder e Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A marcha em apoio ao arquiteto da paz passou por várias artérias da cidade de Cabinda e foi encabeçada pela primeira secretária provincial do MPLA, Aldina Matilde Barros da Lomba. A marcha demonstra a firme determinação dos militantes do MPLA na província de Cabinda de continuarem a apoiar os ideais do líder do seu partido e Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Encabeçada pela primeira secretária provincial de Cabinda do MPLA, a marcha começou de frente ao governo da província de Cabinda até ao Largo da Paz. Centenas de militantes do partido juntaram-se para enaltecer os feitos do presidente José Eduardo dos Santos na melhoria da situação social do povo angolano. Acreditamos que os encontros no âmbito do diálogo juvenil, sob a iniciativa presidencial, trarão benefícios consideráveis não só à juventude, mas também às populações no geral. O camarada presidente sempre demonstrou qualidade de ser um verdadeiro líder, preocupado com os problemas da sociedade angolana e particularmente da mulher. Na qualidade de primeira secretária provincial do MPLA em Cabinda, a Aldina da Lomba garantiu apoio total ao seu líder e encorajou os militantes a continuarem a trabalhar em torno do presidente José Eduardo dos Santos. E queremos dizer ao camarada presidente, a juventude de Cabinda está com ele. A mulher de Cabinda está com ele. O partido em Cabinda está com José Eduardo dos Santos. Por isso nós estamos aqui para manifestar o nosso apoio ao camarada presidente José Eduardo dos Santos, ao MPLA e dizer que estamos juntos e vamos continuar juntos, porque queremos fazer de Angola um país bom para se viver. A atividade do Comitê Provincial do Partido em Cabinda abriu a nível do MPLA a jornada alusiva a mais um aniversário do presidente José Eduardo dos Santos. Joyce Banda, do presidente do Mali, recebeu hoje o testemunho da presidência da SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, das mãos de Armando Guebuza, na qualidade de presidente cessante daquela organização africana. A chefe de Estado do Malawi promete dar continuidade aos projetos de integração e de desenvolvimento industrial e, portanto, da região. O vice-presidente da República, Manuel Vicente, participa na cimeira em representação do chefe de Estado José Eduardo dos Santos. Jornalista Fernanda Manuel. O Malawi assumiu hoje a presidência rotativa da SADC. Armando Guebuza passou o testemunho à presidente do Malawi, Joyce Banda, que vai liderar os destinos da organização durante os próximos 12 meses. O presidente cessante disse que passa os destinos da SADC a uma líder forte e capaz de continuar a enfrentar os grandes desafios do bloco. Estamos certos que entregamos o leme do barco da nossa organização a mãos experimentadas, seguras e firmes, a uma líder que se distingue e nos distingue pela sua competência, clarividência e visão. Numa cerimónia marcada por discursos, Armando Guebuza reconheceu que foram feitos muitos avanços durante a presidência moçambicana, sobretudo nas questões relacionadas com a defesa e segurança da região. Estamos convictos que os resultados deste processo continuarão a informar e a informar o nosso roteiro de consolidação da paz e segurança na região, de aprofundamento da integração regional e de combate sem tréguas contra a pobreza e todas as suas manifestações. Guebuza disse que os desafios serão os mesmos para a nova presidente da SADC, que vai continuar a privilegiar a integração regional como fatores de união e desenvolvimento. Assegura que a única forma de melhorar a situação de África é depender menos da ajuda externa, investindo e criando mais oportunidades de negócios a nível local. O Malawi assume a presidência sob o signo de um maior investimento das infraestruturas da região. Para a nova presidente da SADC, a pobreza, o desemprego e o subdesenvolvimento são os grandes males que atingem a maior parte dos países da SADC. A 33ª Cimeira de Chefes de Estado da SADC contou com a presença de 14 chefes de Estado da região,
com destaque para a presença do Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, que participa no evento em representação do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. Acompanham também a delegação de Angola vários membros do governo. Malawi é uma palavra que traduzida significa sol nascente. Um país com fortes potencialidades na área do turismo e da agricultura. A sua presidente Joyce Banda assumiu hoje a liderança rotativa da SADC durante os próximos 12 meses. Para ela, só combatendo a pobreza extrema, o desemprego e criando políticas mais inclusivas, será possível tornar o bloco da SADC mais forte. João Batista e Fernanda Manuel, TPA em Lilongwe, Malawi. E os países que compõem a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral pretendem fazer vingar a sua estratégia até 2017. O novo secretário executivo da organização aposta agora numa filosofia de trabalho que beneficie totalmente a região. Jornalista João Pinto. Estabilidade, boa governação, democracia e desenvolvimento. Uma combinação que a SADC está a harmonizar para uma integração regional efetiva. Na abertura da 33ª Cimeira do Chefe de Estado e de Governo, foram um dos pontos mais salientados, com as delegações presentes muito atentas. O secretário executivo cessante, Tomás Salomão, enfatizou os ganhos dos últimos anos. Apontou casos como o do Madagascar e do leste da República Democrática do Congo como os obstáculos a ultrapassar, mas realçou as eleições em Angola e no Zimbábue com uma esperança maior para a democratização da região. Como parte do processo de consolidação e reforço da democracia e das instituições democráticas, bem como da boa governação na região, a República de Angola realizou eleições gerais em agosto de 2012, enquanto a República do Zimbábue também realizou um referendo constitucional bem-sucedido em março de 2013 e as eleições harmonizadas a 31 de julho. Robert Mugabe mostrou ser ainda muito popular. Foram aplausos para Mugabe e outros para a cultura da terra. Os vencedores dos prémios ICEI e de jornalismo da SADC foram entregues pelo presidente moçambicano Armando Guebuza e pelo secretário executivo cessante Tomás Salomão. E agora fala-se no poder feminino. Da União Africana veio Nkosazana Zuma, presidente da Comissão. Sempre a seu jeito, chamou a atenção para o combate à pobreza. Sobre isso, disse que a África pode enfrentar com otimismo. A integração regional continua a ser a força propulsora rumo à integração continental e está no cerne do mandato da União Africana. E isto não depende apenas do trabalho da União Africana, mas também dos blocos construtores que são as comunidades económicas regionais. É assim que 5 dos 8 blocos regionais já deram passos significativos que vão fazer com que a organização continental venha a estar cada vez mais integrada. Tudo isso revela um pouco mais de otimismo para encarar o futuro. Um futuro que vem inclusive de Lilongwe, com imagens de Ludmilson Gomes, Fernando Torres e João Pinto, na capital malauiana. Pois é, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral assinala mais um ano da sua fundação. Foi num dia como hoje, 17 de agosto, há 33 anos, numa cimeira realizada em Windhoek, Namíbia. O jornalista Luponádio Kussunga traz-nos a seguir o ponto de situação destes 33 anos da SADC. A importância das infraestruturas para o desenvolvimento da região, integração regional e facilitação na circulação de pessoas e bens é o lema sob o qual decorre a 33ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da ECADC. Nesta cimeira, a chefe de Estado do Malawi, Joyce Banda, assume a presidência rotativa da ECADC, sucedendo no cargo o seu homólogo de Moçambique, Armando Guebuza. Vários são os progressos alcançados no seio da comunidade. Em junho último, a ECADC quantificou em 64 mil milhões de dólares o montante necessário para investir nos setores dos transportes, energia e águas, turismo, tecnologias de informação e meteorologia, no quadro do Plano Diretor Regional.
O documento baseia-se numa visão até 2027 e vai ser desenvolvido em 3 fases, sendo a primeira a curto prazo, a segunda a médio e a última de longo prazo. Em julho último, países membros fizeram em Maputo a apresentação formal da proposta final sob o Protocolo Comercial Regional e integração à Zona de Comércio Livre da SADC entre os 15 Estados-membros. A reunião discutiu a execução do Protocolo Comercial, a consolidação da Zona de Comércio Livre, o processo de criação da União Aduaneira e o plano de investimentos da SADC. O objetivo é reforçar a integração económica e a industrialização rápida na região por intermédio da expansão de oportunidades de negócio. A Zona de Comércio Livre foi criada também para remover de forma gradual as barreiras ao comércio. Os Estados-membros têm removido gradualmente, desde 2000, barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio, com o objetivo de alcançar uma fasquia de 85% do comércio interregional a tarifa zero. A Zona de Comércio Livre permite que bens dos Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral entrem em economias dos países vizinhos, isentos de taxas aduaneiras nos principais produtos. Nesta ordem de ideias, Angola, através do Ministério do Comércio, anunciou a criação este ano do Instituto Nacional de Apoio às Exportações do país, uma agência institucional dedicada a promover o acesso aos produtos nacionais no mercado internacional. O casamento de Camá Comissário e Camá Secretária, histórias de Encarnação Pimenta para ouvir daqui a pouco. Humanos, as denúncias contra estas práticas, bem como as diferentes intervenções da Igreja Católica no processo de negociação pela paz. Evitar o pior. Portanto, aquilo que aconteceu até aqui pode ser evitado. Aqueles que compreenderam o livro, de certeza que terão nas mãos e capacidade, sobretudo, para fazer coisa melhor. Claro, nos argumentos e com a projeção de imagens, o preletor levou os presentes a refletirem sobre os valores e a importância da cultura da paz para um país que emerge da guerra. Acho que a primeira conclusão que os meus leitores vão tirar é que aquele grito que o Papa João Paulo II disse no Ambo convém tomar a sério. Nunca mais a guerra. Nunca mais a guerra. A segunda conclusão que poderão tirar é que a reconstrução é um processo exigente, mas é um processo bonito, porque as pessoas sentem que cada dia estão melhor. Depois das discussões, análises e esclarecimentos, Tony Neves aproveitou a oportunidade para apresentar o seu livro Angola, Justiça e Paz nas intervenções da Igreja Católica, que constitui o centro da sua abordagem e que foi tese de doutoramento em Ciências Políticas. Centenas de fiéis participaram esta sexta-feira da missa que marcou o início da peregrinação à Igreja Nossa Senhora da Vitória em Massangano, no município de Cambambe. Dom Anastácio Cango, na qualidade de Bispo Emérito de Luanda, celebrou a missa inaugural. O encontro ficou marcado pelo relançamento da Irmandade e pelo fervor nas orações. As atenções dos fiéis católicos em todo o país estão viradas em Massangano, no município de Cambambe, onde está a decorrer a peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora da Vitória. No primeiro dia, estiveram presentes 400 fiéis da Igreja Católica e não só, na missa celebrada pelo Bispo Auxiliar de Luanda, Dom Anastácio Carrango. Nós hoje viemos inaugurar o tríduo que vai ver amanhã muitos peregrinos e no domingo muitos mais, para honrarmos esta mãe que andava esquecida. Construída no século XVI e reabilitada em 2011, a Igreja da Nossa Senhora da Vitória faz parte do mosaico cultural angolano. A nossa Santa Mãe deu uma luz para os cristãos, e não é só para todo mundo católico. A Igreja da Nossa Senhora da Vitória foi a primeira igreja dos capuchinhos construída em Angola. A peregrinação em Massangano termina no domingo e cerca de 3.000 fiéis vão participar desta atividade.
Assinala-se hoje os 51 anos de aniversário da fundação do ELNA, antigo exército da Frente de Libertação Nacional da FNLA. A ocasião serviu para juntar os ex-militares e refletir sobre a data. Já lá vão 51 anos desde que foi fundado o ELNA, ex-exército da FNLA. Para assinalar a data, este partido juntou os ex-militares. A ideia foi a de homenagear os feitos protagonizados por estes homens durante a guerrilha contra o colonialismo. Neste dia memorável, recordamos o esforço abnegado do imortal Álvaro Holden Roberto, seu então comandante-chefe, que soube dirigir com valentia e mestria um exército que, na década 70 do século passado, era, em termos de arte e técnica militar, considerado superior a muitos exércitos de países africanos independentes. O encontro serviu também para dar a conhecer aos mais novos o percurso do ex-exército da FNLA durante a Guerra de Libertação Nacional. É bom que sejam recordadas e retidas, recordadas anualmente, para que a memória do ELNA não morra. O ELNA foi fundado a 16 de agosto de 1962. No final do encontro, os antigos combatentes juntaram-se no almoço de confraternização. Como estará o tempo nas próximas 24 horas é o que nos vai dizer já a seguir a Marcela Veloso. Marcela, boa noite. Boa noite. O país continua a registrar variações na temperatura. Hoje o sol se fez sentir em algumas zonas da capital, mas a umidade foi predominante até o final do dia. Veja que nuvens muito altas continuam a cobrir a zona central de África e estas começam a propagar-se por toda a extensão territorial, como podemos ver nestas imagens que nos são enviadas pelo INAMET. Veja que na madrugada das próximas 24 horas o nevoeiro poderá voltar a formar-se nas províncias de Cabinda, Zaire, Luís, Bengo, Luanda, Kwanza Sul e Benguela. O céu deverá apresentar-se parcialmente nublado no litoral norte e centro, pouco nublado ao nordeste e sudoeste e limpo a este e sudeste do país. 10 graus é a temperatura mínima prevista. No decorrer da tarde, o céu deve apresentar-se totalmente limpo em toda a faixa do interior e ao sul, de um extremo ao outro, ao passo que no litoral norte e centro o céu poderá apresentar-se pouco nublado. A temperatura máxima provável é de 32 graus. Nos próximos 3 dias, o país poderá registrar uma temperatura variável entre os 9 aos 33 graus, céu pouco nublado ao norte e centro apenas na segunda-feira. Já ao sul e centro na terça e quarta-feira, o céu deve apresentar-se encoberto. E a capital do país poderá ver o seu dia raiar com o céu totalmente nublado, com nevoeiro e uma temperatura de 22 graus. No decorrer da tarde, o sol poderá aparecer entre as nuvens e a possibilidade da temperatura subir até os 25 graus. Já ao anoitecer, o céu deve apresentar-se totalmente limpo e o termômetro tende a descer até os 18 graus. O nascer do sol está previsto para as 6 e 14 minutos, o pôr do sol para as 18 e 7 minutos. Quanto à lua, veja que nos encontramos em fase de quarto crescente. Boa noite e fique bem. O músico Lulas da Paixão e a psicóloga Maria da Encarnação Pimenta levaram ao Largo da Independência 2 obras. Coabite e Movo, Camá Comissário e Camá Secretária, são as obras que atraíram os amantes da música e da literatura àquela praça da cultura angolana. De um lado, as 6 obras literárias de Encarnação Pimenta, com destaque para os livros É Tomado de Posse e Quem Produz Delinquentes. Livros que retratam o cotidiano angolano, segundo a autora do livro. Aqueles mais velhos que têm posse, ao invés de estarem a envolver-se com crianças, na idade das filhas, das netas, podiam ajudar, pagar uma propina e não usá-las, porque estas meninas elas não precisam sexualmente desses tios. Elas precisam de ajuda. E muitas vezes a ajuda não é só material no sentido de roupas e vestes e tudo, mas também a necessidade delas crescerem do ponto de vista intelectual. O retrato dos filhos mimados, negligência dos pais, abandono marginalizado, são os temas propostos nas suas obras e que despertaram a curiosidade dos leitores que aqui passaram. Um tema que a mim preocupa, tenho acompanhado de perto, até porque a área
que eu sigo está muito virado para isso. Do outro lado da praça, o músico Lulas da Paixão com seu álbum denominado Coabite e Movo, com 10 canções interpretadas em línguas nacionais quimbundo, excepto a número 10, que segundo o músico é uma homenagem à paz em Angola. Arquiteto da paz. Então tivemos essa ideia, eu e o Santoca, escrevermos essa letra porque ele merece muito. Muitos deslocaram-se à praça com o intuito de reforçar o seu acervo. Outros pela referência do músico e compositor. É uma referência a ter em conta sempre. Principalmente para a nova geração, porque o Lulas da Paixão sai do momento de compositor para intérprete e deu-se muito bem, não é? Os melhores compositores da nossa praça, principalmente no samba. Cantor dos anos 60, Lulas da Paixão é notabilizado pelas músicas Camaca e Guanimaca. São as propostas para ouvir em termos de música e literatura. Nós pomos ponto final a mais esta edição do seu telejornal. Assim que nos acompanhou, boa noite, tenha um excelente fim de semana.